Bom, voltando aqui então, estamos diante aí, né, das situações relativas à pandemia. É, eu vou gravar uma aula aqui para vocês, tá? De direito material do trabalho e fazer aquela revisão de conteúdo de contratos, né, de trabalho. Nós paramos a nossa última aula na questão do contrato individual de trabalho, né, o contrato de emprego, e no qual nós visualizamos aqueles requisitos da relação de emprego que tivemos na última aula, né? Subordinação, a não eventualidade ou continuidade, a pessoalidade, não é? E a questão também, né, da onerosidade. Então são os quatro que estão lá no artigo 3º da CLT e continuamos aí então com esse tipo de contrato de trabalho. Esse contrato, gente, esse contrato a gente chama de contrato de emprego, né? Ele é o contrato principal da CLT, que vai lá ficar nos artigos 442, né? E ele é um contrato de emprego. A gente viu, né, os outros tipos de contrato de trabalho. O contrato de emprego, ele é um contrato importante porque ele gera uma série de direitos e obrigações para o empregado e para o empregador, né? Então nós vimos aí os sujeitos da relação de emprego, o empregado e o empregador, o grupo econômico inclusive, né? Fazendo um apanhadinho aí da nossa última aula. Para frente, o que a gente vai visualizar, né? A gente vai visualizar as outras consequências dessa relação de emprego e analisar esse contrato de emprego, né? A natureza jurídica, as características, melhor dizendo, desse contrato de emprego. Lá no artigo 442, diz que esse contrato pode ser expresso ou tácito. Expresso ou tácito. Então significa que ele pode ser presumido. Então, presentes aqueles requisitos que a gente viu no início, subordinação, pessoalidade, onerosidade, né, e não eventualidade, esse contrato pode ser presumido. Então, aquele princípio, lembra da primazia da realidade? Não interessa o que está no mundo dos documentos, mas o que está no mundo dos fatos, no mundo real. Então, eu posso conseguir, né, mesmo que o contrato não seja expresso, ele seja presumido, havendo as características, né, desse tipo de contrato, eu posso ter esse reconhecimento do vínculo, por exemplo, na esfera jurisdicional, tá? Então não precisa ser expressamente acordado, pode ser um contrato presumido, uma situação que o presuma que haja aí uma contratação, aí é possível esse contrato. O contrato também pode ser tácito, né? Aliás, tácito a gente já falou, né? Ele pode ser expressamente contratado, pode ser, né, por escrito e verbalmente. Você pode ter um contrato, você pode visualizar um contrato expresso que não seja escrito, tá? O contrato pode ser feito aqui boca a boca, mas ele está expressamente contratado. Expressamente eu digo que você vai ser meu empregado ou você empregado seu e ponto final. Então há essa possibilidade de você expressamente contratar. Como também há a possibilidade de você expressamente contratar de forma escrita, tá? Então o contrato ele pode ser verbal também, tá? Então uma das possibilidades dentro desse escopo lá do artigo 442 é que o contrato possa ser também via oral, verbalizado. Então ele pode ser escrito ou oral, né? Pode ser expresso ou tácito. E a principal característica dos contratos, né, que a gente vai conversar com vocês, é que ele pode ser também por prazo indeterminado e determinado. Então, quanto à classificação dos prazos, o contrato pode ser indeterminado ou determinado. A regra é indeterminado. Então, quando você contrata alguém e não diz por quanto tempo, ele vai se tornar por prazo indeterminado. Por quê? Para garantir, né, que o contrato tenha uma longevidade, para que o empregado possa se planejar, enfim. Então tem essa situação do contrato por prazo indeterminado como sendo regra geral na CLT. E a exceção são os contratos por prazo determinado, ou seja, tem uma sequência lógica, né, de datas que eu vou começar e encerrar o meu contrato. Por isso, contrato por prazo determinado, que também é denominado contrato a termo. Então, também é denominado contrato a termo esses contratos que eu digo assim, né,
contrato por prazo determinado. Então, ou determinado ou a termo, um contrato que tem uma pré-determinação temporal, né, que eu vou ter começo, meio e fim. Então, as partes já sabem, né, elas já têm noção de quando e como esse contrato vai ser encerrado. Eu tenho inúmeras situações de contrato por prazo determinado estabelecidas não só na CLT, mas também em legislação esparsa. Tá? Vou dar alguns exemplos aqui de contratos por prazo determinado estabelecidos em outras legislações. Tá? O primeiro deles é o contrato de atleta profissional, que a gente aqui no Brasil entende o contrato de futebol. Né? A maioria do esporte profissional no Brasil é futebol, mas outros contratos também esportivos, contrato de atleta profissional, são por prazo determinado, até 5 anos. Tá? Então existe um contrato pré-determinado aí, tem de ser por escrito, né? O contrato de atleta profissional. Como eu disse, a maioria é na esfera futebolística, mas temos aí também ligas profissionais de vôlei, basquete, né? Handebol, dentre outras existentes, não só futebol. No Brasil é mais conhecido pelo futebol, mas existem aí outras modalidades de esportes também pode ser considerado esporte profissional. Além delas, né, tem a que a gente vai estudar com mais complexidade aqui, é o contrato por prazo determinado da CLT, que está lá no artigo 443, tá, e subsequentes. Então, o contrato com prazo determinado ele tem que ter alguns requisitos também. Tá? Eu vou passar o material para vocês, né? Além desse link aqui que eu estou montando aqui no meu canal no YouTube, eu vou passar o material para vocês, para os da UTP, tá? Vou mandar no AVA, vou mandar no TOTUS e vou mandar também via e-mail para o representante, tá? Eu mando o link aqui também junto para vocês. E a gente também vai conversar com o representante, vai fazer um chat e vou deixar para vocês disponível um fórum para perguntas e alguma eventual, né, dúvida que vocês têm. Bom, feito esse parâmetrozinho aqui na nossa explanação, voltemos então ao contrato por prazo determinado da CLT, que é o artigo 443. Então ele tem algumas especificações da própria lei, tá? Principalmente no tocante à rescisão. Mas vamos por aí. Lá a CLT diz o seguinte: o contrato por prazo determinado, tá? O contrato geral, ele só pode ter uma duração máxima de 2 anos. Tá? Então, primeira característica do contrato, duração máxima 2 anos. Segunda característica é que ele só pode ser prorrogado uma vez. Então, você institui um contrato por prazo a termo, só existe uma possibilidade de prorrogação. Acima dela, ele automaticamente se torna um contrato por prazo indeterminado, que é a regra. Tá? Então, veja, por que esse contrato por prazo determinado? Ele tem pressupostos, né? Como eu havia dito no início. Então, necessariamente vai ter que ser um contrato por prazo determinado em razão de uma atividade sazonal. A gente sempre fica lendo aí nos jornais, vê na TV, que uns 4, 5 meses antes da Páscoa já começa a contratação para a fabricação de chocolate. 2, 3 meses antes do Natal ou 1 mês antes do Natal começa a contratação para as épocas de fim de ano, onde há uma corrida aí, né, ao comércio para compra de presentes, etc. Então essas duas épocas sazonais elas são muito didáticas para a gente explicar o contrato por prazo determinado. O patrão vê que vai aumentar a sua demanda, vai aumentar a sua produção e precisa de mão de obra. Obviamente ele vai buscar essa mão de obra no mercado. E aí é possível que ele contrate de forma determinada, ou seja, as duas partes sabem, eu vou te contratar por 4 meses, por 3 meses, por 6 meses, mas daí vai encerrar. Tá? Então, nesse meio tempo, eu posso ter uma prorrogação. Digamos que ele gosta do funcionário lá, ou da funcionária, aí ele vai prorrogar isso aí, pode até ser que ela vire efetiva, não é? São as reportagens que a gente vê de fim de ano ou antecipadamente a Páscoa aí que tá quase chegando, né? Embora essa Páscoa vai ser em office, né? Home office. Enfim, brincadeiras à parte aí, vamos tirar sarro um pouco do coronavírus para a gente animar um pouquinho aí essa aula monossilábica, né? Monossilábica não. Como é que fala? Você sabe, né? Monóloga, pronto, só eu estou falando, né? Mas a gente vai tentar fazer um chat, tá? E vamos fazer também aí para frente aí outras situações específicas aí por fórum, né? Para a gente interagir, ok? Seguindo então com o contrato por prazo determinado. Situações sazonais, situações que precisem, tá? Lembra da Páscoa e do Natal,
onde é uma contratação pré-determinada. Muito bem. A segunda é para especificidades técnicas. Digamos que tem um engenheiro lá na Itaipu Binacional que vai trabalhar lá um determinado período, 3, 4, 6 meses lá para consertar uma turbina. Tá? Então, nesses casos específicos, eu posso contratar mão de obra por um prazo determinado. Repito, só posso prorrogar por mais de uma vez, tá? E essa prorrogação ela tem de ser aí, vamos colocar assim, inferior ao prazo de 2 anos. Então, professor, posso contratar 6 meses depois de 1 ano e meio? Não há qualquer restrição na CLT. Então, não precisa o período ser igual. Tá? Você não vai ter direito a um igual período só porque você foi contratado. Pode começar com um período menor, terminar com maior. O que interessa essa prorrogação não pode passar de 2 anos. Tá? Então, dentro desses 2 anos, eu posso prorrogar uma vez. Ok? Se eu eventualmente contrato por prazo determinado e eu preciso esperar, digamos assim, encerro o contrato, com prorrogação e tudo, encerrou o contrato. Contratei lá por 1 ano, prorroguei por mais 1 ano, acabou. Eu só posso contratar novamente por essa modalidade depois de uma carência de 6 meses. Tá? Então, eu não posso ir recontratando por prazo determinado. Não é possível. Se encerrou o contrato, eu tenho que esperar 6 meses para uma nova contratação. Regras também da CLT. Tá? A única exceção é o contrato de safra, que é um contrato por prazo determinado especificamente na área rural, sendo que essas pessoas, né, por conta da sazonalidade, por conta aí, da necessidade da safra ser aí, como é que eu vou dizer, ela ser, uma hora você tem uma safrinha de soja, outra hora tem uma safra de milho, né? Então ela é esporádica, ela é sazonal também. Então, por conta dessa sazonalidade e especificidade das safras, é que no contrato de safra não é respeitado, não precisa respeitar esse limite. Tá? Agora, do resto, é necessário esse limite. Isso é uma construção jurisprudencial. Quanto à rescisão, tá? Principalmente aí, quanto à rescisão. Nos contratos por prazo determinado, especificamente quanto à rescisão, se ela é feita imotivadamente, ou seja, o patrão não respeita lá o tempo necessário e vai lá e demite o funcionário. Tá? O funcionário tem direito a metade dos salários que ele teria até o final do contrato. Veja que é um contrato pré-determinado. Vamos dar um exemplo aqui. Eu sou contratado para trabalhar 1 ano. Tá? 1 ano. Aí o patrão me demite no 4º mês. Tá? Tem 1 ano para trabalhar. Ele me demite no 4º mês. Sobram, consequentemente, 8 meses. Tá? O mês tem 12 meses, trabalhei 4, sobram 8 meses. Como vão sobrar 8 meses para trabalhar? Ele me demitiu sem justa causa, eu tenho direito a metade dos salários que eu teria até o fim do contrato. Ou seja, eu tenho direito a 4 salários. Tá? Então, vamos fazer um outro exemplo. Se eu fosse contratado para 6 meses, tá? Tenho 6 meses de contrato. Ele me demitiu antes. Ele me demitiu lá no 1º mês. Tá? Então, eu tenho direito aí a 5 meses, né, de trabalho que ele cortou. Não só trabalhei 1 mês, ele me demitiu sem justa causa. Tá? Em razão, vamos colocar aqui, do coronavírus. Aí, eu teria mais 5 meses para trabalhar. Ele vai ter que me pagar metade desses 5 meses faltantes, ou seja, metade dos salários desses 5 meses faltantes. Então, seriam 5 salários, né? Como ele tem que me pagar metade, seriam 2,5 salários. Essa seria a minha rescisão. E se fosse o contrário, numa rescisão sem justa causa por parte do empregado, ele simplesmente sai e não volta mais. Então, foi contratado lá por 1 ano, aí no 1º mês ele sai e não volta mais. Aí o que o empregado teria que fazer? Ressarcir os prejuízos comprovados que ele, por conta dessa saída inesperada e não motivada, tenha dado ao patrão. Então, essa seria, vamos colocar assim, a rescisão do contrato por parte do empregado seria ele se ressarcir o patrão dos prejuízos que eventualmente teriam sido causados por ele. Então, essas seriam as características principais. O contrato por prazo determinado não tem aviso prévio, seria, né, inexpressivo, você já sabe, né, quando que o contrato vai terminar, então ele não tem aviso prévio, salvo se tiver uma cláusula de reciprocidade.
Se tiver uma cláusula de reciprocidade, aí obviamente vai ter as mesmas condições de um contrato por prazo indeterminado, né? Então seriam essas as situações, né? Uma terceira e última situação seria a questão da estabilidade, tá? Um contrato por prazo determinado, via de regra, não tem estabilidade, mas com toda regra tem exceção. Por que é a estabilidade? Estabilidade no emprego é uma estabilidade provisória. Por exemplo, em casos aí tem vários casos que a gente, né, vai trabalhar isso mais no futuro, mas esses casos aí vão ser, por exemplo, a mulher grávida, né? Tem várias espécies de estabilidade. Regra geral, um contrato por prazo determinado não teria essa situação. Agora, em duas hipóteses específicas de estabilidade provisória no emprego, dentro dos contratos por prazo determinado. A primeira delas é o que eu já mencionei, a exceção da gestante. Tá? Anote a súmula aí, súmula 244, inciso 3º, ela contempla, tá? Ela vai contemplar a exceção a essa regrinha geral de não ter estabilidade. Então, a regra geral é não ter estabilidade no contrato por prazo determinado. A gestante é uma exceção, assim como o acidentado afastado pelo INSS. O empregado acidentado afastado pelo INSS também tem direito à estabilidade, mesmo num contrato por prazo determinado, seja ele de experiência ou não. Tá? Um dos contratos por prazo determinado é o contrato de experiência. O contrato de experiência, notoriamente, ele é um contrato por prazo determinado. A diferença é o prazo, né? O contrato geral, o prazo máximo é 2 anos, e o de experiência, 90 dias. Tá? Até por conta, para você, o contrato de experiência é aquele que você vai testar as aptidões do empregado. Então, em todos os contratos por prazo determinado, não há estabilidade, regra geral. 2 exceções. Primeira, gestante. A gestante tem estabilidade no emprego até 5 meses após o parto. Tá? Artigo 10, a linha B do ato das disposições constitucionais transitórias traz a estabilidade da gestante. E o acidentado, na lei da Previdência Social, Lei 8.213, tá? De 91, também traz no artigo 118, tá? 112 ou 118, um dos dois, tá? Depois você pesquisa. Traz a estabilidade de 12 meses após o retorno do acidente. Nessas duas situações, há aí essa possibilidade da estabilidade nos contratos por prazo determinado, os contratos por termo, né? Que tem uma pré-determinação de tempo. Tá? Inclusive os contratos de experiência. Então, tanto o acidentado quanto a gestante são estáveis mesmo nos contratos por prazo determinado. Súmula 244 da gestante e súmula 378 da súmula do acidentado, né? Essa 378. Então, o inciso 3º também. Ok, minha gente? Vou passar material para vocês dessa aulinha de contratos por prazo determinado, tá? Vai para vocês também, vou gravar outro vídeo, tá? E a gente vai discutir isso aqui na aula que vem, tá bom? Um abraço.